Pessoal, boa noite. Aqui o objetivo desse vídeo é a gente fazer a resolução do exercício número 1, onde a gente deve empregar o uso do while ou do while para se fazer o enunciado que está aparecendo aqui no nosso slide, né? Que é aquele exemplo da taxa de crescimento do Brasil e os Estados Unidos. Então, eu vou passar aqui imediatamente já para o código, certo? Para a gente ver como que estão os elementos que a gente já viu na resolução desse exercício quando a gente utilizou o laço for. Né? Então, passando aqui para o código, né, nós temos a seguinte situação, onde nós temos a população do Brasil e a população dos Estados Unidos já inicializadas aqui como variáveis do tipo double, e a taxa do Brasil, a taxa de crescimento da população do Brasil e dos Estados Unidos também definida como 1,5%, por isso que a gente divide por 100, e 1,3% também dividido por 100 no caso da taxa dos Estados Unidos. Né? Nós também já vimos naquela videoaula anterior, onde a gente viu que a população do Brasil e a população dos Estados Unidos crescem dessa forma, e de acordo com o enunciado a gente tem então a taxa dos Estados Unidos decrescendo de 0,1% ao ano. Né? Então a gente vai ter que fazer, e claro, a taxa dos Estados Unidos, ela, de acordo com o enunciado, ela não deve ficar negativa, então por isso que a gente tem esse teste do if aqui. Então assim, de acordo com a ideia que a gente já havia elaborado na última videoaula sobre esse assunto, sobre esse exemplo, né, a gente tem que fazer uma simulação, digamos assim, do crescimento dessas duas populações ao longo dos anos. Né? Então lá na videoaula anterior a gente havia empregado o laço for, onde a gente tinha uma variável ano que a gente incrementava enquanto a população do Brasil ela era menor do que a dos Estados Unidos, né? Sabendo que, de acordo com o nosso enunciado, a gente tem que descobrir, né, calcular o número de anos que levará para o Brasil ultrapassar os Estados Unidos em número de habitantes. Então, enquanto a população do Brasil for menor do que a dos Estados Unidos, a gente tem que continuar a simulação. E quando ela se tornar maior do que a dos Estados Unidos, a gente tem que parar e saber quantos anos se passaram. Né? Então, para fazer isso com o laço while, por exemplo, a gente pode ter um contador de anos. Né? Então, a gente vai declarar uma variável, por exemplo, quantidade de anos, que a gente vai inicializar ela antes do laço for. Né? Então, essa é a variável que vai contar quantos anos a gente vai ter, né, no final do programa. Né? Então, inclusive, a gente já pode colocar lá um printf, que é com a resposta, né? Resposta %d quantidade anos, certo? Então, isso vai ser a nossa saída do nosso programa. Então, como é que vai ficar o nosso laço while? O nosso laço while vai ter a condição, e nós vamos fazer a cada iteração desse laço while o crescimento da população e decrescer a taxa dos Estados Unidos. Qual que vai ser a condição? Então, a gente quer repetir esse processo, a gente quer continuar contando os anos enquanto a população do Brasil for menor do que a população dos Estados Unidos. Quando a população dos Estados Unidos se tornar menor que a do Brasil, a gente vai ter que parar esse laço. Né? Então, a cada iteração, a gente fez a simulação de um ano, né? Então para isso a gente precisa incrementar a variável quantidade de anos. Bom, acredito que agora a gente já tem uma situação para a gente fazer um teste, então vamos lá, sandbox1.c, vamos compilar isso para o arquivo sandbox, e fazendo agora a execução, então a gente tem que a resposta é 37 anos, então que é exatamente a resposta que a gente esperava lá de acordo com os slides. Então essa é a implementação com o while. Né? Para a gente tentar fazer a implementação aqui com o do while, que vai ter a forma então do while, ela é muito semelhante. Né? Então a gente tem que imaginar que a cada iteração do while a gente vai ter então a simulação de um ano. Né? Então durante esse ano, aí, o que a gente faz? A gente incrementa a população do Brasil e a população dos Estados Unidos. Né? E incrementa também a quantidade de anos, né? E caso a população do Brasil vier a ser maior do que a dos Estados Unidos, a gente vai sair do laço. Então, a gente continua no laço enquanto a população do Brasil for menor que a dos Estados Unidos. Vamos ver como é que fica, se a gente tem a mesma resposta, 37. E então, nesse caso aqui, usar o while e usar o do while é bastante equivalente, a gente só inverteu, né? Porque
o miolo desse nosso bloco de repetição, né, ele é, digamos assim, ele tem o mesmo efeito, né, como que é a simulação de um ano. Né? Então não importa se a gente usa while ou do while nesse exemplo. Bom, pessoal, eu termino por aqui. Se ficou alguma dúvida, entre em contato. Eu deixo um grande abraço para vocês e até a próxima.